Na aula de hoje, nós vamos, ainda dentro do direito das coisas, né, direitos reais, falar sobre aquisição da propriedade imóvel. Não vamos falar sobre todos os modos de aquisição da propriedade imóvel, vamos nos restringir ao registro do título, né, e às accessões, certo? Porque ainda existe uso capião, mas como é um assunto mais complexo, nós falaremos sobre o uso capião numa aula específica, né? E existem outros modos, como, por exemplo, o direito das sucessões, né? E que vocês verão no curso específico desse tema, certo? Então, a aula de hoje, aquisição da propriedade imóvel. É disso que vamos falar, analisando algumas disposições do Código Civil acerca desse assunto. Vamos lá, então. Começando pelo registro do título, né? Diz o artigo 1245 do Código Civil o seguinte: transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Vocês certamente já sabem disso. Não é o título, né? Não é o contrato de venda e compra, por exemplo, de uma propriedade, ou de doação, né? Ou de dação em pagamento, ou de troca, que transfere a propriedade imóvel. Né? Estamos lembrando, vamos lembrar aqui, estamos falando da propriedade imóvel. Né? Não é o contrato, não é o negócio jurídico que transfere a propriedade. Certo? O que transfere a propriedade é o registro desse título. Né? A data da transferência da propriedade é a do registro, né? E não a do título translativo, né? E não a da escritura de doação ou de venda e compra e assim por diante. Né? Os parágrafos e os demais artigos desse tópico do Código Civil que trata da aquisição pelo registro do título, eles nada mais são do que consequência desse artigo 1245. Né? Então, vejam só. O parágrafo 1º diz: enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Ora, acabamos de afirmar. Se é o registro que transfere a propriedade, né, o fato de eu vender, por exemplo, um imóvel para você, né, enquanto não se registrar essa escritura de venda e compra que estamos realizando, né, eu, alienante, continuo, como utilizando os termos lá do parágrafo 1º, continuo a ser havido como dono do imóvel. Ou seja, eu continuo sendo o dono do imóvel. Né? E por quê? Porque, repito, voltem ao caput, é só o registro que transfere a propriedade. Certo? O parágrafo 2º, no mesmo sentido. Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, obviamente, né, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. Então, você adquiriu de mim um imóvel, certo? E levou a registro o título, né? E foi registrado, ótimo. Agora você é o dono. Agora sim você é o proprietário, porque registrou o título, certo? Com coerência com o caput. É o registro que transfere a propriedade, e não o negócio jurídico, não o contrato. Né? Então, você comprou de mim um imóvel, registrou a escritura pública, por exemplo, de venda e compra desse imóvel, passou a ser o dono, certo? Enquanto não se anular, não se invalidar esse registro, né, e cancelar esse registro, você continuará a ser dono desse imóvel. Né? Mas por que cancelaria? Bom, vamos pensar em várias hipóteses. Vocês estudaram, por exemplo, lá na parte geral do Código Civil, os defeitos do negócio jurídico. Né? Um deles era a coação. Né? Então, imaginem que eu tenha doado para vocês uma casa, você foi lá, registrou a escritura pública, tudo certo, né? E com esse registro passou a ser o dono. O que está dizendo esse parágrafo 2º é que enquanto não se cancelar esse registro, você vai continuar sendo dono desse imóvel.
né? Mas por que cancelar? Por que invalidar? Ora, imagine que eu assinei a escritura de doação porque você colocou uma arma em minha cabeça e disse ou doa ou morre, né? Lembram dos defeitos do negócio jurídico? Tem um vício do consentimento aí. Eu consenti com a doação, mas é evidente que esse meu consentimento está viciado, está defeituoso, né? Por quê? Porque eu estava sob coação, né? Então, imaginem que eu promova a anulação dessa doação, provo tudo isso e se anula e se invalida o registro, cancela o registro, pronto. Agora você que adquiriu deixa de ser tido como dono do imóvel, porque foi invalidado. Mas enquanto isso não ocorrer, você continua a ser havido como dono do imóvel. Então, o que vale para decidir ou para analisar se alguém é ou não dono do imóvel é o registro, é a respectiva matrícula daquele imóvel. Tá? Seguindo com o Código Civil. O artigo 1246 do Código diz assim: o registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial do registro e este o prenotar no protocolo. O que esse artigo está dizendo é que o assento, o registro, ele se torna eficaz desde o momento em que você apresenta o título, apresenta, por exemplo, uma escritura pública de venda e compra de um imóvel ao oficial do cartório do registro de imóveis, né? E este vai prenotar no protocolo, né? Essa é a prova, essa prenotação é a prova de que o seu título, a sua escritura pública, por exemplo, deu entrada no cartório, né? Você recebe, o título recebe um número de ordem, né? num livro de protocolo, né? Chamado livro do protocolo do cartório, né? E esse número de ordem, inclusive, é que determina a prioridade do título de transferência, né? Desse direito real de propriedade em nossa história, né? Então, quando você leva a registro um título, quando estou falando de título, estou falando, por exemplo, de uma escritura de doação, de uma escritura de venda e compra, uma escritura pública de dação em pagamento, uma escritura pública de troca, certo? Quando você leva a registro, o oficial recebe esse título e faz a prenotação. Ele anota no livro de protocolo, né, que você deu entrada na data tal, assim, 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 tal, certo? E você recebe um comprovante disso, inclusive, né, que é o protocolo. Né? É o protocolo. Isso estabelece uma prioridade, né? Por quê? Por exemplo, imagine que alguém resolva vender a sua casa, vende para você a casa, esse alguém vende para você, eu resolvo vender a minha casa, vendo a minha casa para você. Está lá, escritura pública e tal, né? Mas eu vendo a minha casa também para o meu vizinho aqui. Eu vendo para duas pessoas, né? Olha a importância de se levar a registro. É essa prenotação que vai estabelecer a prioridade. Né? Qual que o oficial do cartório vai registrar primeiro? O que apresentou o primeiro título, mesmo que eu tenha vendido, a data da escritura pública seja posterior, né, da escritura pública para o meu vizinho, seja posterior à da sua. Então, não se guarda em gaveta escritura pública sem levar a registro. Tem que se levar a registro. É isso que transfere a propriedade, é isso que garante o seu direito, né? Então, o que está dizendo esse 1246 é que esse registro, o registro, ele é eficaz desde o momento em que se apresenta o título oficial do cartório e este o prenotar no protocolo. Então, você entregou o título, a tua escritura pública lá no cartório, né? Foi feita a prenotação lá no livro de protocolo, etc. Né? E daí um mês o oficial lá do cartório é que foi providenciar oficialmente o registro. Né? Esse registro, né, retroage à data do protocolo. Ou seja, você é dono desde o momento em que protocolou, desde o momento em que aquele documento foi protocolado, foi pré-notado lá no protocolo. Né? É isso que está dizendo o 1246.
O artigo 1247, por sua vez, estabelece o seguinte: se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule. Parágrafo único. Cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente. Então, a anulação, né, comentando esse artigo, a anulação ou a retificação do registro, né, ela pode ser obtida pelo interessado. Quem pode pedir a anulação, por exemplo, é só o interessado. O oficial do cartório, por exemplo, não tem interesse nisso. Não lhe cabe fazer isso, não tem legitimidade. Mas é o interessado, é você que quer retificar, porque o registro ele não é imutável. O que consta lá pode ser alterado. De repente, por exemplo, você reformou a sua casa, aumentou a metragem quadrada, né? Você construiu algo num terreno que não tinha nada construído. Tudo isso tem que ser levado para a matrícula do imóvel, certo? Então, é isso que está dizendo esse artigo 1247. Né? Então, é necessário passar por retificação o registro. Né? Lembrem que cada imóvel tem uma matrícula. Né? E nessa matrícula tem toda a história do imóvel. Né? Desde quando ele era desde quando se abriu a matrícula, né? Às vezes tem lá, o começo da matrícula é um terreno, depois tem a casa construída, o número que a casa recebeu, os dados que a prefeitura municipal deu, o número do cadastro na prefeitura municipal, etc. Né? Às vezes, por exemplo, muda o nome de uma rua. Isso tem que ser levado, tem que ser alterado lá na matrícula do imóvel. Né? E como eu já disse, por exemplo, a área construída de um imóvel também às vezes se altera por conta de uma reforma ou coisa assim. Né? Enfim, o interessado sempre poderá, segundo esse artigo, pedir a retificação, né, por meio de um processo próprio, né, para corrigir o registro que eventualmente, né, não corresponda à realidade realidade fática do imóvel ou até mesmo jurídica. Né? Em razão, por exemplo, como eu já disse, de fatos que foram lançados na matrícula e que não correspondem à realidade. Às vezes até mesmo fatos equivocados, ou dados equivocados quanto à identidade do proprietário. Né? É outro modo de se alterar a matrícula. Né? De se alterar o que consta no registro. A invalidade, do mesmo modo, ela deve ser provocada pelo interessado, da mesma maneira, né? E exigindo aí que o judiciário se manifeste acerca da invalidade, que pode ter N motivos. Né? O fato é que, com essa invalidade, né, uma vez cancelado o registro, seja qual for o motivo, né, aquele que passar a constar como proprietário do bem, estou analisando agora o parágrafo único aí do 1247. Aquele que, imaginem assim, invalidou um registro, portanto que foi cancelado o registro, porque alguém pediu esse cancelamento, né, e alguém passou a constar como proprietário do imóvel, né, depois desse cancelamento. Né? Então, imagine que o Zé vendeu para o João constava lá como proprietário do imóvel, o registro foi cancelado, voltou a constar o Zé como proprietário. O Zé pode, nesse caso, é isso que diz o parágrafo único, né, reivindicar o imóvel, certo? Independentemente, né, fica em segundo plano aí a boa-fé ou o título do terceiro adquirente, né? Justamente porque foi cancelado o registro. Não interessa, mas o que se discute é quem é dono numa ação reivindicatória, que é uma ação puramente dominial. E o oficial
a matrícula do imóvel está constando que o dono é o Zé. O Zé pode propor ação reivindicatória. É claro, não podemos esquecer aí, né, que essa boa-fé, por exemplo, ou não até, né, até independente de boa-fé, mas essa boa-fé pode conduzir a esse terceiro à aquisição da propriedade pelo usucapião. Né? Isso é possível. E nós vamos estudar as espécies de usucapião. Né? E o usucapião não consta como um exemplo de aquisição pelo registro do título, justamente porque você adquire a propriedade pelo usucapião no momento em que preenche os requisitos, não no momento em que o juiz dá a sentença e você leva a registro. A sentença é meramente declaratória e nós veremos isso na aula específica sobre usucapião, certo? Seguindo, com a matéria, eu só esqueci de dizer aqui para vocês que essa questão do registro do título tem uma relação direta com o artigo 1227 do Código Civil. Né? Lembrem que o artigo 1225 traz o rol dos direitos reais, o 1227, de uma maneira bastante clara, diz que os direitos reais sobre imóveis, né, constituídos ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no cartório de registro de imóveis dos referidos títulos. E faz a remissão direta a esses artigos 1245 e 1247 que acabamos de comentar. Tá? A acessão agora, certo? A acessão, gente, diz respeito a tudo que adere ao seu bem, né, ao seu imóvel. Né? Então, a acessão, ela é aquele direito em razão do qual o proprietário de um bem passa a adquirir o domínio de tudo aquilo que a ele se adere. É tudo que lembra de acréscimos, né, ao seu imóvel. Né? Então, é uma alteração que ocorre, né, que aumenta o volume do bem, né, e como ocorre essa alteração? Né? Como que se aumenta o volume do bem? Forças externas. Né? E essas forças externas podem ser naturais ou artificiais. Né? Então, quais são as acessões segundo o Código Civil? Né? Está lá no artigo 1248. Né? A acessão pode dar-se por formação de ilhas, aluvião, avulsão, abandono de alveo e por plantações ou construções. Essas são as acessões, certo? Essas quatro primeiras, certo? Esses quatro primeiros incisos dizem respeito às acessões naturais. A acessão natural, ela ocorre quando essa incorporação, essa acessão, quando essa união, né, essa incorporação da coisa acessória à principal, né, advém de um acontecimento natural, sem que haja intervenção humana. Por isso que é chamado a acessão natural. Tá? São exatamente essas as espécies: formação de ilhas, aluvião, avulsão, abandono de alvo. E plantações ou construções são as acessões artificiais. Né? O nome já está dizendo, a acessão artificial é aquela que ocorre quando essa incorporação de uma coisa a outra resulta do trabalho do ser humano. Né? Tem a atuação do ser humano aí. Né? É diferente da acessão natural, né? Que decorre de um acontecimento natural, de forças da natureza. Certo? Vamos analisar cada uma dessas espécies de acessões agora. Né? Vamos começar aí pela formação de ilhas, certo? O artigo 1249 do Código Civil, ele diz assim: as ilhas que se formarem em correntes comuns ou particulares pertencem, não está falando de águas públicas, né? Correntes comuns ou particulares pertencem aos proprietários ribeirinhos fronteiros, observadas as regras seguintes. Então, olha só, aí tem 3 incisos. Né?
O primeiro deles diz: as que se formarem no meio do rio consideram-se acréscimos sobrevindos aos terrenos ribeirinhos fronteiros de ambas as margens, na proporção de suas testadas, até a linha que dividir o alvo ao meio. Então, vamos tentar desenhar isso, né? Para tentar tornar didático. Pensem comigo, isso aqui é um rio, certo? Pode não parecer, mas é, tá? Nós temos aí a margem esquerda, tá? Então vocês já começam a imaginar para onde a água está correndo aí. E aqui a margem direita, certo? Muito bem. Observem que menciona lá dividir o álveo em duas partes iguais. O que é o álveo? O álveo é exatamente esse espaço que vai entre a margem esquerda e a margem direita. É o leito do rio, certo? Isso que é o álveo, ok? Então, em nossa história aqui, toda essa terra que faz frente para a margem direita é de propriedade de Paulo, certo? Lá na margem esquerda tem a propriedade de João, que vem até essa linha divisória, certo? E depois tem a propriedade de José, certo? Nasce uma ilha aí. Tá aí, ó. Formação de ilhas é uma forma de aquisição da propriedade imóvel. Tá aí a ilha formada, certo? O que diz lá o inciso 1, né? As que se formarem no meio do rio consideram-se acréscimos sobrevindos aos terrenos ribeirinhos fronteiros de ambas as margens. Terrenos ribeirinhos fronteiros são justamente os terrenos de João, José e Paulo, certo? São os terrenos ribeirinhos, são os terrenos que fazem frente para o rio, que tem que margeiam o rio, certo? Na proporção de suas testadas, ou seja, na proporção. Testada não é a testa do proprietário, né? Testada é a parte do terreno que faz frente para o rio, né? Então vamos lá. Só para concluir a leitura do inciso 1. Até a linha que dividir o alvo em duas partes iguais. Então vamos criar uma linha que divide o alvo ao meio. O alvo é o leito do rio. Essa linha está passando no meio do rio, certo? Dividindo o alvo ao meio. Na proporção das suas testadas. Então, olha lá. Pronto. Prolonguei a linha divisória. Você já deve ter descoberto aí a quem pertence essa ilha, né? Então, você tem aí, aqui, propriedade de João, aqui, propriedade de José e aqui, propriedade de Paulo. Tá? É isso que está dizendo esse inciso 1. Ele tem uma leitura técnica para alguns difícil, que é difícil, né? Mas na verdade é simples o modo de se apurar isso, né? Seguindo com essa história, vejam o que diz o inciso 2 agora, né? Ainda quanto à formação de ilhas. As que se formarem entre a referida linha e uma das margens, ou seja, entre a referida linha que divide o alvo ao meio, né? E uma das margens, consideram-se acréscimos aos terrenos ribeirinhos fronteiros desse mesmo lado. Quer dizer, a técnica é a mesma, né? Voltem à nossa história lá. Margem esquerda, margem direita, tá aí o álveo do rio, certo? Aqui embaixo, propriedade de Paulo, lá de João até a linha divisória, depois propriedade de José, certo? Aí você tem a linha divisória. Diz esse inciso 2, as que se formarem entre a linha e uma das margens, certo? Então, essa é a linha que divide o alvo ao meio. Pronto, agora a ilha nasceu aí, né? Você já sabe quem é o proprietário dela, né? De acordo com esse inciso 2, né? Essa é a ilha formada, pronto, o proprietário é José, né? Se ela se formasse um pouco mais ao centro do nosso desenho aí, né?
ela seria de propriedade tanto de José, né, quanto de João. Então, se a ilha se tivesse formado aqui, ó, né, ela seria tanto propriedade de João quanto propriedade de José. Ok? O inciso 3 diz: as que se formarem pelo desdobramento de um novo braço do rio continuam a pertencer aos proprietários dos terrenos à custa dos quais se constituíram. Agora, o rio cria um novo braço, né? Ele aumenta, a água faz um desvio, né? E justamente por conta desse novo braço é que surge uma ilha. Isso é algo a ser demonstrado por perícia, certo? Então, você tem lá, novamente, o rio, margem esquerda, margem direita, propriedade de Paulo aqui, propriedade de João e propriedade de José. Agora, está aí o novo braço do rio. Né? E por conta desse novo braço do rio é que surgiu a ilha. Certo? Então, diz esse inciso 3, né, que essa ilha vai pertencer ao proprietário do terreno à custa do qual se constituiu o novo braço. Pronto. Essa ilha formada é de propriedade de Paulo. Ok? Seguindo com essa história de acessão, vamos agora ao aluvião. Aluvião, o artigo 1250 fala assim: os acréscimos formados sucessiva e imperceptivelmente, atenção para esse imperceptivelmente, porque é isso que vai diferenciar aluvião de avulsão, certo? Vocês perceberão isso. Então, os acréscimos formados sucessiva e imperceptivelmente por depósitos e aterros naturais ao longo das margens das correntes, ou pelo desvio das águas destas, pertencem aos donos dos terrenos marginais. Vamos analisar isso então. Essa é a chamada aluvião. Aluvião, então, gente, ela é é o acréscimo, é a acessão, né, que ocorre de maneira imperceptível. Você não percebe do dia para a noite. Por quê? Porque são acúmulos, são depósitos, aterros naturais que vão se juntando à margem e, de repente, você percebe. Aí sim você constata que o seu terreno aumentou, certo? Então, olhem só. Você tem novamente o nosso rio aqui. Margem esquerda, margem direita, certo? Propriedade de Paulo aqui, propriedade de João lá em cima, que vai até essa linha divisória, e a propriedade de José, certo? Então, esses acréscimos, esses depósitos e aterros naturais que vão ocorrendo paulatinamente com o passar dos anos, né, eu tentei exemplificar aqui. Eles vão surgindo aos poucos, certo? Então, a quem vai pertencer esse é o terreno de aluvião, né? Então, a quem vai pertencer? Né? Diz aí o 1250, né? Que esses acréscimos pertencem aos donos dos terrenos marginais, certo? E que se formar em frente de prédios de proprietários diferentes, dividir-se-á entre eles na proporção da testada de cada um, né? Então, este aqui, que eu acabei de desenhar, propriedade do João. Segundo o parágrafo único, imaginem que agora esses depósitos e esses aterros ocorressem aqui, né? Então, olha aí, está surgindo o terreno de aluvião, decorrente de aluvião. O parágrafo único diz que se surgir em terrenos de proprietários diferentes, dividir-se-á entre eles na proporção de suas testadas. Observem aí, na proporção de suas testadas, eu acompanhei a linha divisória no terreno de aluvião e pronto, você decidiu aí a quem pertence. Do lado de cá pertence a José, do lado de lá pertence a João. Né? Esse exemplo
esses dois exemplos dados são os chamados, constituem a chamada aluvião própria, certo? Por que aluvião própria? Porque é exatamente a aluvião que decorre do acréscimo formado pelos depósitos ou aterros naturais nas margens, nos terrenos marginais do rio. Essa é a aluvião própria. Por que eu estou dizendo isso? Observem de novo lá no caput, no 1250. Ele fala que os acréscimos formados por depósitos e aterros naturais ao longo das margens das correntes. Essa é a aluvião própria. Ou pelo desvio das águas destas. Essa é a aluvião imprópria. Né? Então, um exemplo de aluvião imprópria, imaginem que, né, ocorre o afastamento das águas que acaba descobrindo parte do alvéolo, parte do leito. Certo? Então, observem que esse afastamento da água aumentou a propriedade de Paulo. Certo? Essa é a chamada aluvião imprópria, que decorre daquela segunda parte do artigo 1250 que estamos analisando. Tá? Agora, a avulsão. E percebam a diferença da aluvião. Tá? A avulsão ocorre, cadê o artigo 1251? Né? Quando, por força natural violenta, olha lá, a aluvião era algo imperceptível, lembram? Né? Aqui, uma força natural violenta. Aliás, vale a pena abrir um parênteses aqui. Tudo que estamos dizendo ocorre naturalmente, sem atuação do ser humano. Ocorre por forças da natureza. Certo? Então, por força natural violenta, uma porção de terra se destacar de um prédio e se juntar a outro, o dono deste adquirirá a propriedade do acréscimo, sem indenizar o dono do primeiro, ou sem indenização, se em um ano ninguém houver reclamado. Olha que interessante o parágrafo único. Recusando-se ao pagamento de indenização, o dono do prédio a que se juntou a porção de terra deverá aquecer a que se remova a parte acrescida. Então, olha só, vamos ver essa avulsão. Está aí o nosso rio, margem esquerda, margem direita, certo? Propriedade de Paulo aqui, propriedade de João lá, né, que vai até essa linha divisória, propriedade de José do outro lado, certo? O que vai acontecer? Uma força natural violenta, uma tempestade, né, por exemplo, né, que movimenta radicalmente as águas do rio, etc. Por uma força natural violenta, esse pedaço, esse naco de terra do João, certo? Que está desenhado aí, né? Ele vai se deslocar e vai parar lá na margem direita, na propriedade de Paulo. O que o artigo está... Essa é a avulsão. Você percebe isso do dia para a noite. Certo? É diferente da aluvião, né? Que é algo imperceptível, paulatino, que ocorre no decorrer dos anos, né? Que acontece no decorrer de anos. Mas a avulsão é assim, deslocamento dessa porção de terra, utilizando os termos do artigo, né? Até a propriedade de outra pessoa. Então, saiu da propriedade de João e foi parar lá na margem direita, na propriedade de Paulo. O que esse artigo está querendo regulamentar é assim, a quem pertence agora esse naco de terra destacado da propriedade de João? Né? Analisando o disposto no artigo, né, o que nós percebemos? Né? Então, acompanhe de novo. Quando uma porção, força natural violenta, uma porção de terra se destacar de um prédio e se juntar a outro, o dono deste, então olha aqui, o dono deste, propriedade de Paulo, né, adquirirá a propriedade do acréscimo. Olha lá, Paulo vai se tornar dono desse pedaço. Certo? Mas olhem só, se ele vai se tornar dono, se indenizar João. Agora, João, continuando nesse artigo, tem 1 ano, prazo decadencial de 1 ano, para pedir essa indenização a Paulo. Se ele não pedir, Paulo se torna dono sem indenização. Ok? Agora o parágrafo único, vejam que interessante. Se João pede indenização e Paulo
se recusa a efetuar o pagamento, diz o parágrafo único que Paulo tem que concordar, aquecer, está escrito lá, né, que se remova a parte acrescida, ou João. Ou seja, o Paulo tem que concordar que João venha buscar de volta o pedaço de terra dele. É isso que está escrito aí. Tá? Então, dá para tentar resumir, né, que mais ou menos assim, o Paulo aqui na nossa história, que é o dono do prédio que foi acrescido, né, da porção de terra, né, ele tem a opção entre efetuar o pagamento dessa porção para João, né, ou concordar que venha a ser removido. Né, a não ser que João não promova, não solicite a indenização dentro de um ano, aí decadência não pode mais acontecer, Paulo se torna proprietário sem qualquer indenização. Ok? Agora, álveo abandonado, certo? Álveo quem o álveo vai abandonar? Né? O álveo é o leito. Né? Na verdade, ele será abandonado pelas águas. Né? Então, imagine que o rio muda o curso dele, naturalmente. Imagina que o rio muda o curso dele. Né? Haverá uma parte do leito que se transformará em terreno. A quem pertence essa parte? O que é mais comum hoje não é nem o rio mudar de curso, né? É o rio secar. Né? Então, o álveo, que é o leito, está sendo abandonado pelas águas. É assim que a gente lê isso. Né? E se ele foi abandonado pelas águas, pronto, nós temos lá um terreno. A quem pertence esse terreno? Onde antes tinha um rio. Certo? É isso que diz, ou que tenta regulamentar o artigo 1251, 1252, certo? Diz assim, que o álveo abandonado de corrente pertence aos proprietários ribeirinhos das duas margens, sem que tenham indenização os donos dos terrenos por onde as águas abrirem novo curso. Isso no caso das águas serem desviadas. E repito, sempre estamos só falando de desvio ou de abandono do álveo, ou, todos os casos, na verdade, por forças naturais. Certo? Por forças naturais, forças da natureza. Entendendo-se que os prédios marginais se estendem até o meio do álveo. Então, olha só, nós temos nosso rio novamente aí, certo? Margem esquerda, margem direita, ok? Aqui, na margem direita, tudo é propriedade de Paulo. Na margem esquerda, temos propriedade de João, que vai até essa linha divisória, e depois propriedade de José, certo? Imaginem, aí é o álveo, né? O álveo do rio. Imaginem que o rio, no nosso caso aqui, ele se desvie. Olha lá, naturalmente, a água se desvia para lá, certo? Observem que aqui, olha, esse é o álveo abandonado, perceberam? Né? As águas abandonaram o leito do rio nessa parte. Né? Imagine que o rio seca, mesma aplicação, mesma regra. Né? Então, o que está dizendo o artigo 1252? Né? Que o que ele tenta regular, evidentemente, é a quem vai pertencer esse pedaço de terra e esse álveo abandonado. Né? Divide o álveo ao meio, está aí a linha que divide o álveo ao meio, né? A parte de cima, né, na margem esquerda, tudo propriedade de José, e a parte de baixo, tudo propriedade de Paulo. Ok? Não é difícil. Observem que o princípio é o mesmo para todas as acessões naturais. Tá? Agora, construções ou plantações. Né? Vamos lá. Pensem o seguinte, se eu construo algo em meu terreno, utilizando construção ou plantação, né? Vamos pegar aqui como exemplo fixo construção, né? Mas plantação é a mesma coisa. Observem lá que 1253, os artigos falam sempre em construção ou plantação, certo? Mas vamos supor que eu tenha um terreno, eu utilize material de construção que é meu, no meu terreno. Isso não tem discussão, não precisa nem de lei para isso. O que eu estou construindo é meu, certo? O problema surge quando eu tenho um terreno meu
e faço uma construção utilizando um material que é teu. A quem vai pertencer a construção? Imagine o inverso agora. Eu tenho um material de construção, tijolo, cal, cimento, ferro, etc, 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 que é meu, material próprio meu, né? E faço uma construção num terreno que é seu. A quem vai pertencer a construção? É isso que o código tenta regulamentar aqui, certo? Então, é exatamente o que vamos analisar. Primeiro, nós vamos analisar alguns artigos. Né? Primeiro, ele trata dessa construção inteiramente feita no prédio alheio, né? Ou inteiramente feita em prédio próprio, utilizando material alheio. Depois, mais lá para o final, ele trata daquela construção que parcialmente invade o terreno alheio. Então, você começa a construir em seu terreno e dá aquela avançadinha na linha divisória e acaba construindo no terreno do vizinho também, né? Vamos analisar essas situações. São aí cerca de 5 artigos, né, que nós vamos pegar. Veja o artigo 1253. Toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa, até que se prove o contrário, né? Então, nós temos aí solo próprio, material próprio, né? O solo é meu, estou utilizando material meu. O que se está estabelecendo aí é que... tentem perceber que é uma consequência daquele princípio geral do direito de que o acessório segue o principal, né? Então, diante desse princípio, tudo aquilo que se incorporar no meu terreno, né, tudo isso que se incorporar será do meu domínio, será de minha propriedade. Porque o terreno é meu e aquilo que está se incorporando é acessório, o acessório segue o principal. Se eu sou dono do principal, sou também do acessório. Então, há uma presunção de que aquilo que eu construir num terreno que é meu, né, esse artigo está admitindo uma presunção de que eu construí à minha custa e que eu sou o dono, certo? É uma presunção juris tantum, ou seja, uma presunção relativa. Admite prova em contrário, ok? Até aí, poucos problemas, não tem tanta dificuldade. Mas olha o 1254. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno próprio, com sementes, plantas ou materiais alheios, adquire a propriedade destes, mas fica obrigado a pagar-lhes o valor, além de responder por perdas e danos, se agiu de má fé. Então, agora estamos diante da situação em que o solo, o terreno é meu, certo? Só que eu estou construir nele utilizando um material que é seu, né? Como solucionar isso? Que solução o artigo 1254 dá, né? Então, vamos lá. Se o proprietário do terreno construir em seu terreno, né, utilizando material que pertence a uma outra pessoa, diz esse artigo que o proprietário do terreno adquire a propriedade do material, né? Então, acompanhe lá. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno próprio, com sementes, plantas ou materiais alheios, adquire a propriedade destes. Se eu estou construindo num terreno que é meu, utilizando um material que é seu, diz esse artigo que eu me torno dono do material. É claro que para evitar enriquecimento injustificado, né, é evidente que eu tenho que lhe pagar o valor do material. Certo? Seja de boa ou de má fé, eu tenho que lhe pagar o valor do material. Agora, se eu agir de má fé, além do valor do material, eu tenho que lhe pagar também outras perdas e danos. Entenderam? Tá? Então, olhem só. Que outras perdas e danos? Vamos pensar um pouco. Vamos caricaturizar um pouco, né? Para tentar ficar
dá até para... Quer ver? Vamos tentar encontrar até um dano moral. Quer ver? Então, olha só. O que é boa-fé, gente? Boa-fé é a certeza de que não estou violando o direito de ninguém. Né? Então, eu estou utilizando um material para construir meu terreno e tenho a certeza que esse material é meu, quando na verdade não é. Mas isso é boa-fé. Né? A má-fé é assim, eu sei que o material é do Zé, mas mesmo assim eu vou utilizar. Isso é má-fé. É ter ciência de que está utilizando material, de que o material pertence a outrem e mesmo assim utilizá-lo numa construção em seu terreno. Certo? Então, é isso que é má-fé. Tudo bem. Feito realizada essa lembrança, né? Imagine que e não pensem que isso é tão difícil de acontecer, né? Sabe aqueles loteamentos que acabaram de abrir, que só tem terreno, né? E aí você levou o seu pedreiro, o seu engenheiro, o seu chefe de obras lá, mostrou o terreno meu é esse, né? E amanhã vai chegar o material. E o material chega, só que chegou o do vizinho, que também havia pedido. Né? E o seu pedreiro, o seu engenheiro chegou na obra, no seu terreno, pegou aquele material vizinho e construiu. Do vizinho e construiu. Pronto, isso é boa fé. Né? Todos estão aí com a certeza que esse material pertence ao dono do solo. Né? Agora, se o seu material atrasou para ser entregue, se a entrega do seu material ficou atrasada, né? Atrasou e não foi entregue a tempo, e tinha o pessoal lá para trabalhar, né? E você chega e diz assim, olha, esse do vizinho aí já chegou, pega esse do vizinho mesmo aí. Pronto, isso é má fé. Né? Certo, só que você pegou o material do vizinho, construiu em seu terreno, né? Diz esse 1254 que você se torna dono desse material. Evidentemente que você tem que pagar o material, como eu já disse, né? Para o vizinho. Mas se agiu de má fé, e agora em nossa história, eu, construtor, eu sou de má fé, certo? Porque eu sabia que o material tijolo, cal, cimento e ferro que estavam lá eram do proprietário do vizinho, e mesmo assim peguei e construí, então eu sou de má fé. Se eu sabia disso, estou de má fé, então além de pagar o material, também tenho que responder por perdas e danos. Imaginem só que esse tijolo do vizinho era um tijolo, que é o que está me ocorrendo agora aqui, era um tijolo oriundo de demolição da casa do tataravô dele, que foi do tataravô dele, né? E os tijolos eram aqueles antigos, grandes, super reforçados, muito melhores que os de hoje, né? E os tijolos tinham até as iniciais do tataravô dele. E ele ia fazer, por exemplo, sabe aquela parede de tijolo à vista, né? Para aparecer as iniciais do tataravô dele, né? E eu coloquei isso para fazer alicerce em casa, no meu terreno, construí aquecimento em cima, estraguei tudo e ele perdeu o tijolo. Então, onde eu estou querendo chegar com essa caricaturização dos fatos, né? Que eu agora, ciente de que estava usando material do vizinho, eu agi de má fé. E ao agir de má fé, eu tenho que pagar o valor do material e outras perdas e danos. Que outras perdas e danos? Poxa, olha o dano moral que eu causei nesse vizinho aí, por exemplo. Né? Porque ele estava aguardando a oportunidade de utilizar o tijolo da casa que foi do tataravô dele com as iniciais dele e eu estraguei toda essa possibilidade. Né? Claro que eu forcei um pouco aqui propositalmente. Né? Mas por que não? Acho que é possível. Tá? Vejam o artigo 1255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde em proveito do proprietário as sementes, plantas e construções. Se procedeu de boa fé, terá direito à indenização. Então, agora observem que a história mudou um pouco. Agora, o 1254, eu construía num terreno próprio, utilizando material alheio. Agora, no 1255, eu vou construir num terreno alheio, certo? E utilizando um material que é meu.
Né? Então, vamos lá. Qual a solução dada pelo Código Civil para esse caso? Né? Diz aí que aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde em proveito do proprietário as sementes, plantas e construções. Então, se eu tinha material de construção e construir num terreno que é teu, eu vou perder para você a propriedade desse material. O material passa a ser seu, certo? Se eu agir de boa fé, ou seja, se eu tinha certeza que estava construindo num terreno próprio, num terreno que era meu, né, você deve me pagar uma indenização por esse material. Tá? Gente, atenção, ninguém vai entrar no seu escritório, ou raramente isso acontece, né, contando uma história que se encaixa bonitinha no artigo 1255. Né? Ou nos artigos do código. Sabe aquela história que todo mundo, aquele cliente que você, logo que se formou, fica torcendo para entrar, né? Ele conta uma história que fala assim, nossa, isso é artigo tal, está pronto aqui, a petição está praticamente pronta. Não. Por que eu estou contando isso? Porque, assim, a solução é tranquila, o entendimento é fácil do 1255. Né? Se eu construir em um terreno que é seu, utilizando um material que é meu, você, proprietário do terreno, se torna dono do material que eu utilizei. Ponto final. Se eu estava de boa fé, ou seja, se eu tinha certeza que estava construindo num terreno meu, mas eu estava enganado porque o terreno era seu, né? Você tem que me pagar esse material. Ok. Só que pare para pensar. Eu construí num terreno que é teu, né? Eu fiz lá toda a base para a construção de uma casa. Imaginem isso. Né? Então, cavou o chão, fez o alicerce, começou-se ergueu aquela base da casa. Né? Você desenhou a tua casa no terreno do vizinho. Certo? Tá, tudo bem, diz aí que eu perco esse material para o vizinho. Né? E se eu agir de boa fé, e agora em minha história eu estava de boa fé, né? O vizinho tem que me pagar esse material. Gente, só que quem entrou no teu escritório foi esse vizinho. E ele não quer aquela construção no terreno dele. Né? Porque ele não é aquela casa que ele quer construir. Ele não queria construir naquele momento. A casa era outra, a planta era outra. Ele vai ter que desfazer tudo aquilo. Né? E ainda assim vai ter que me indenizar porque eu estava de boa fé. Perceberam? Isso não tem previsão aí no Código Civil. Né? Então, penso eu que é possível dessa indenização do material, né, ser abatido eventuais perdas e danos que eu tenha, que o dono do terreno vizinho tenha. Né? Repito, não está escrito isso aí. Né? Mas é aquela pergunta que eu sempre faço aos meus alunos. Quem entrou em teu escritório? Para quem que você tem que argumentar? Né? Então, penso ser possível. Mas olha só, olha o parágrafo único, que chegou a gerar polêmica no novo Código Civil. Se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que, de boa fé, plantou ou edificou, adquirirá a propriedade do solo, mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo. Então, gente, o que está ocorrendo aí, alguns autores chamam, né, é uma espécie de desapropriação privada. Né? A desapropriação, vocês sabem que é o instituto do direito público, né? Porque é o poder público que desapropria. Mas o que está ocorrendo aí é quase que uma desapropriação privada. Né? Por quê? Olha só, voltando ao caput, se eu construir num terreno que é seu, né, você se torna dono do material que eu utilizei em seu terreno. Certo? Se eu agir de boa fé, você tem que me pagar esse material. O parágrafo único está dizendo o seguinte: se o que eu construir em seu terreno, se aquilo que eu construir em seu terreno tiver um valor
consideravelmente superior ao valor do terreno, e consideravelmente aí está propositalmente vago, que é para relegar a análise do caso concreto, né? Se aquilo que eu construir exceder consideravelmente o valor do terreno, e eu estiver de boa fé, certo? Eu construí em seu terreno, lembrem disso. Eu me torno dono do seu terreno. É isso que está dizendo o parágrafo único. Evidentemente que eu tenho que pagar a você uma indenização, né? Porque para evitar enriquecimento injusto, né? Você está perdendo o terreno. É evidente que eu tenho que lhe pagar uma indenização que nós vamos combinar e, se não tiver acordo, será fixada pelo juiz. Né? Então, imaginem, por exemplo, vamos também caricaturizar. Imagine que você é dono de um terreno pequeno, de uma área quadrada pequena, né? E eu construo nele um prédio de 10 andares. Certo? De boa fé. Né? Eu adquiro a propriedade do seu terreno e tenho que indenizar o valor do seu terreno. Certo? É evidente que isso vai gerar uma discussão gigante quanto à indenização, ao valor da indenização, né? Não só o valor do terreno, mas também lucros cessantes, né? O que você perdeu com a utilização no momento, a partir do momento que o que você deixou de ganhar, né? A partir do momento que perdeu esse terreno. Alguns chamam isso, inclusive, de acessão inversa, porque é o acessório, é o principal seguindo o acessório. O dono da construção, né, é que se torna dono do principal, que é o solo. Né? Outros dizem que não, que isso não é acessão inversa, porque neste caso a construção é tamanha que ela se tornou principal e o acessório foi o solo. Né? Vamos continuar a análise agora com as hipóteses de invasão parcial de terreno alheio. Né? Vejam só, diz o artigo 1258 do Código Civil: se a construção feita parcialmente em solo próprio, olha lá, parcialmente em solo próprio. Lembrem que até agora estávamos analisando hipóteses em que toda a construção era feita em solo alheio ou em solo próprio. Agora, se a construção feita parcialmente em solo próprio invade solo alheio em proporção não superior à 20ª parte deste, é algo a ser calculado por perícia. Né? Então, quanto foi invadido? Né? Superior à 20ª parte, não superior à 20ª parte, quer dizer, inferior a 5% da área do terreno vizinho. Né? Adquire o construtor de boa fé a propriedade da parte do solo invadido. Se, olha lá as condições e as consequências, se o valor da construção, se aquilo que ele construiu nessa parte invadida exceder o valor da parte invadida, né, e responde por indenização, isso tudo se ele tiver de boa fé, hein? E boa fé é, repito, a certeza de que não estou invadindo o direito, desrespeitando o direito de ninguém, né? E responde por indenização que represente também o valor da área perdida, evidentemente, e a desvalorização da área remanescente. Então, vamos lá. O parágrafo único. Pagando em décuplo as perdas e danos previstos nesse artigo, ou seja, 10 vezes aquilo que está previsto no caput, certo? O construtor, agora de má fé, assim, eu estou invadindo, sei que estou invadindo o terreno vizinho e vou invadir mesmo assim, certo? O construtor de má fé também adquire a propriedade da parte do solo que invadiu. De novo, se em proporção à 20ª parte deste, ou seja, não pode ser superior a 5% da área do terreno invadido, né? Se em proporção à 20ª parte deste, e o valor da construção exceder consideravelmente dessa parte. E tem mais um requisito: e não se puder demolir a porção invasora sem grave prejuízo para a construção. Então vamos lá. Vamos tentar também aqui desenhar isso, certo? Nós temos lá 2 terrenos, certo?
terrenos vizinhos. O terreno de propriedade de Paulo e o terreno de propriedade de José, certo? José, o construtor aqui será José, certo? José construiu, mas ele invadiu parcialmente, a sua construção invadiu parcialmente o terreno de Paulo, certo? Nessa nossa história, para se aplicar esse artigo, invadiu uma área inferior à 20ª parte, ou seja, inferior a 5% do terreno de Paulo. Ok? Foi o que foi apurado. Né? O que acontece com José? Qual que é a solução que esse artigo 1258, tanto o seu caput como o parágrafo único, dá para esse caso? Certo? José, se de boa fé, José vai adquirir a propriedade dessa parte que ele invadiu. Entendeu? Ele vai se tornar dono dessa parte que invadiu. Primeiro, se o que ele construiu aqui tiver um valor superior ao valor dessa parte invadida. É algo a ser apurado. Certo? Isso em discussão judicial é perícia que vai decidir. Né? E aí, José se torna dono, certo? Mas ele tem que indenizar o Paulo. Indenizar o Paulo do quê? O valor dessa área que Paulo perdeu, tá? Mais a desvalorização da área remanescente de Paulo. Imagine que todo esse terreno de Paulo, contando essa área invadida, valia R$ 100 o metro quadrado, certo? Como o terreno dele diminuiu, porque José vai se tornar dono dessa parte, né? Segundo a perícia realizada, essa área remanescente agora você consegue vender por R$ 80 o metro quadrado. Pronto, desvalorizou, né? Então, essa desvalorização também tem que ser reposta por José em relação a Paulo. Isso tudo se José estiver de boa fé. E se ele estiver de má fé? Né? De má fé. Então, vamos lá. Agora, José é de má fé, ou seja, ele invadiu sabendo que está invadindo mesmo, né? Ele também vai se tornar dono da área invadida. Lembrem que para aplicar esse artigo 1258, a invasão não pode ser superior a 5% do terreno invadido. Tá? Porque se for superior, aí é o artigo seguinte. Tá? Então vamos lá. Se de má fé o José, né, ele também vai se tornar dono da área invadida. Né? Mas aí tem duas coisas a serem apuradas. Primeiro, o valor do que ele construiu aqui, né, tem que ser consideravelmente, olha o consideravelmente, né, consideravelmente superior ao valor da parte invadida. E não só isso. É possível demolir a porção invasora sem prejuízo do resto da construção? Porque se for possível demolir o que José construiu aqui, né, tem que demolir e José não vai adquirir a propriedade. Porque agora ele está de má fé em nossa história. Né? Se for possível demolir isso, mas a demolição do que foi construído aqui vai implicar em prejuízo a todo o resto que foi construído para cá, imagine que aqui seja a base de todo o imóvel, por exemplo. Né? Então, demoliu o que construiu aqui, cai tudo. Né? Pronto, então preencheu um requisito. Não dá para demolir, a área invadida não é superior a 5%, o que construiu aqui tem um valor consideravelmente superior à área invadida, ao valor da área invadida, aí sim, José, então, vai adquirir o terreno de Paulo. O terreno não, a área invadida, né? A parte invadida. Né? E a indenização, nesse caso? É aquilo que está previsto para o de boa-fé, valor da área perdida, mais desvalorização da área remanescente, só que agora, como José está de má-fé, vezes 10. Certo? O décuplo. Né? Então, todas as perdas e danos que forem apuradas, vezes 10. Certo? Porque agora José, em nossa história, estaria de má-fé. Ok? E se a construção invadir área superior a 1/20, superior à 20ª parte? Né? Então, agora
vai mudar a história, né? Diz o artigo 1259, se o construtor estiver de boa fé e a invasão do solo alheio exceder a 20ª parte deste, adquire a propriedade da parte do solo invadido. Mesmo assim adquire, se de boa fé, hein? Se estiver de boa fé. E responde por perdas e danos que abranjam o valor que a invasão acrescer à construção, olha só, mais o da área perdida e da desvalorização da área remanescente. Se estiver de má fé, ele é obrigado a demolir o que nele construiu, pagando as perdas e danos apurados, que serão devidos em dobro. Então, vamos também tentar desenhar isso, né? Novamente, nossos dois terrenos vizinhos, certo? Paulo, proprietário desse, e José, proprietário desse. José começou a construir em seu terreno, só que invadiu parcialmente o terreno de Paulo. E agora numa proporção maior, né? Invadiu uma área superior à 20ª parte do terreno de Paulo, ou seja, superior a 5% do terreno de Paulo. Por isso que agora não vamos aplicar o artigo 1258, vamos aplicar o artigo 1259. Porque no 1258, a área invadida ela é inferior a 5% de todo esse terreno. Aqui no 1259, a área invadida ela é superior a 5% do terreno invadido, do terreno do vizinho, que é de Paulo, né? Então, ok. Qual a solução dada para este caso? Novamente, temos que analisar se José é de boa ou de má fé, porque o tratamento é diferente. José de boa fé, ele se torna dono da área invadida, certo? E tem que indenizar Paulo, né, do valor da área perdida, desvalorização da área remanescente, até aí está igual o artigo anterior, né? Mas agora ele tem que indenizar também a valorização da área dele próprio. José não invadiu uma parte de Paulo? O terreno dele não ficou maior? Isso não pode ter valorizado o metro quadrado dele? Pois essa valorização ele tem que repassar a Paulo. É isso que está dizendo o caput do artigo 1259. Tá? E se José for de má fé? De má fé não adquire a propriedade. Se a área invadida for superior a 5%, superior à 20ª parte do terreno invadido, né, o construtor de má fé nunca vai adquirir a propriedade. Né? Repito, se a área invadida for superior a 5% do terreno vizinho. O de má fé nunca vai adquirir a propriedade e será obrigado a demolir o que construiu no terreno do vizinho. Né? Além disso, tem que indenizar o vizinho das perdas e danos que serão apuradas, né, em dobro, vezes 2. Certo? É isso que diz o artigo 1259 do Código Civil. Esta, então, é a aula de aquisição da propriedade imóvel, em que analisamos sucintamente alguns artigos do Código Civil que tratam deste assunto. Ok?